Este é o trabalho de conclusão de curso do aluno Matheus Martins de Jesus Cunha Silva, intitulado Viabilidade de produção olerícola do método NFT em Niterói. A banca foi composta pela professora Cristina Maur-Hürnter e o professor Ivanovich Lat Salcedo, e eu, Marcos Teixeira, professor orientador. A defesa foi realizada no dia 12 de dezembro de 2019 e o original pode ser encontrado no endereço abaixo. Então, boa tarde. Meu nome é Matheus Martins. Vou apresentar hoje meu trabalho de conclusão de curso, que teve como título A Viabilidade de Produção Olerícola pelo método do NFT na cidade de Niterói. Tá? O orientador aí foi o próprio Marcos, dentro da Universidade Federal Fluminense, para a conclusão do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. Como introdução para esse trabalho, a gente traz principalmente alguns dados aqui da população mundial, de como que isso se relaciona à produção de alimentos no mundo. Né? Estimativas da ONU aí para 2019, a gente tinha uma população mundial de 7,7 bilhões de pessoas. E como a própria ONU já dizia, até 2050 esse número ia ser crescido de quase 2 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, a gente passaria a ter uma população de 9,7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Alinhado a isso, né, já em 2018, a gente tinha uma população de 820 milhões de pessoas com alguma dificuldade em acesso a alimentos no mundo. Seja de pessoas na completa fome ou pessoas que tinham alguma restrição alimentar ali, em algum sentido, por acesso, tá? Principalmente. E que, com o aumento da população, isso acabaria aumentando também. Ou seja, quanto mais gente no mundo, mais essa população aqui com acesso a alimentos poderia ser dificultada, poderia ser aumentada. Alinhado a isso, a gente tem desperdícios da ordem de 30% da produção mundial de alimentos. Isso representa quase 1,3 bilhão de toneladas de alimentos jogados fora ou não sejam aproveitados no mundo. Acaba gerando uma contradição gigantesca aqui, né? Enquanto a gente tem quase 1 bilhão de pessoas passando fome, a gente tem 1 bilhão de toneladas de alimentos sendo jogados fora. E isso se deve principalmente a dois grandes motivos, né? 54% se reflete nas fases de produção, nós engenheiros agrícolas principalmente aqui, armazenamento e transporte na parte de logística. Isso tudo porque a produção acaba estando muito distante do mercado consumidor. Né? 46% do desperdício, que também é um fator muito relevante, são dos desperdícios comuns, aí, onde no nosso prato a gente joga comida fora, nos restaurantes próprios acabam jogando os alimentos que eles não são consumidos, então isso acaba gerando um grande desperdício também. O foco principal do trabalho vai ser nesse 54% aqui em si. Além disso, a gente tem a população urbana mundial, que está diretamente ligado a esse desperdício aqui, principalmente no transporte. Como eu falei, a gente depende que esse alimento seja produzido em um lugar e transportado para a gente. E por que transportado para a gente? Né? Porque a gente está num ambiente urbano. Em 2014, 54% da população mundial já estava nesse ambiente urbano. Estimativas aí de órgãos governamentais estimam que em 2050, 66% da população mundial vai estar em ambiente urbano. E aí, com base em todas essas estatísticas, é que surge aí o grande conceito de agricultura urbana. Já vem sendo debatido ao longo de muito tempo, hoje utilizado em diversos países, já em diversas cidades do mundo, como alternativa para a produção de alimentos bem próxima do mercado consumidor, bem próximo da onde a mercadoria vai ser consumida. Então, dentro do trabalho, a gente teve como um grande objetivo trazer um modelo de negócio para a abertura de uma fazenda do tipo indoor no município de Niterói, e aí com produção principalmente do alface, que foi o foco do nosso estudo. E dentro desses grandes objetivos, a gente trouxe 5 micro-objetivos. Tá? O primeiro deles foi levantar possibilidades de tecnologias, né, que possibilitassem a produção, ou seja, entender se já existe, de fato, alguém no mundo fazendo isso, ou tecnologias no mundo que permitam algum tipo de produção indoor hoje em dia, e a gente vai ver que sim. Um segundo objetivo, avaliar todos os modelos de negócio para a produção de vegetais. Então, quais modelos de negócio hoje existem para a produção de vegetais e conseguir confrontar com esse novo modelo proposto. Um terceiro micro-objetivo seria avaliar as condições e marcos regulatórios aplicáveis à cidade de Niterói, ou seja, entender se existem restrições da cidade legislativas, né, da cidade de Niterói para esse tipo de produção, uma vez que Niterói acaba sendo uma cidade 100% urbana, a gente não tem uma zona rural dentro da cidade, então tentar entender isso.
Um quarto objetivo seria propor uma estrutura produtiva de fato factível para a cidade, ou seja, que fosse de fato aplicável para a cidade, pudesse ser aplicável para a cidade de Niterói. E 5, com base nessa proposta, avaliar aí o plano de negócios e se de fato esse plano seria viável economicamente. Se não seria mais fácil, viável, ou se não seria viável ainda economicamente, a gente continuar trazendo esse produto de fora, mesmo que a gente desperdice. Para a gente tentar chegar nesse modelo de negócio, então, a gente teve que fazer algumas escolhas técnicas. Tá? A primeira delas foi o local do nosso estudo, e o local escolhido, como eu já adiantei, foi, de fato, a cidade de Niterói, localizada no Rio de Janeiro, que não tem uma produção agrícola que abasteça a própria cidade. A gente tem uma pequeníssima, tipo, se eu não me engano, agora são 0,02% do PIB de Niterói, são de atividades agrícolas, então é muito irrisório dentro de uma cidade com quase 500 mil pessoas, e que se encaixa nesse tipo de modelo, porque, de fato, a cidade precisa trazer produtos de fora para o abastecimento da sua população. Por que não tentar entender como a própria cidade de Niterói possa produzir o próprio alimento para a sua população? Uma segunda escolha técnica que a gente fez foi, de fato, um sistema hidropônico, ou seja, um sistema sem a utilização de solo, onde as plantas pudessem se estabelecer, apenas com uma solução nutritiva, que seria responsável por garantir todos os nutrientes que a planta precisasse. Então, esse sistema já é usado comumente aí na produção de hortaliças, no campo, mas não muito aplicado ainda dentro das cidades, como a gente vai ver, já que a nossa proposta é trazer um ambiente onde não vai ter contato direto com o sol. Uma terceira escolha foram racks de produção já prontos. A gente escolheu uma empresa do Reino Unido, que é a Vifarm, onde a própria empresa ela já traz para a gente um portfólio de possibilidades desse tipo de sistema NFT para a produção de hortaliças, com regulagens e outras artimanhas do próprio produto que eles oferecem. Uma quarta escolha aí foi, de fato, tentar ao máximo fazer um aproveitamento do espaço. De novo, como a gente está trabalhando numa cidade onde o ambiente urbano é super caro e super denso popularmente, a gente precisa, de fato, entender qual tecnologia vai aproveitar o máximo possível o espaço. Isso já é uma preocupação da própria hidroponia, nos próprios sistemas hidropônicos tradicionais, mas aqui no ambiente urbano isso acaba sendo maximizado. E aí no próprio site da Vifarm eles já trazem essa possibilidade do próprio hack deles, que traz esse tipo de benefício aí para o produtor. E por último, toda a estrutura de custos que a gente vem trazendo aí para esse produto. Então, desde os nossos investimentos iniciais para bens e equipamentos, os custos fixos envolvidos no método de produção e os custos variáveis também pudessem ser envolvidos nesse método de produção. Para a gente contabilizar e, de fato, entender a viabilidade econômica do nosso projeto, a gente trouxe 3 principais indicadores que iriam nortear todas as nossas escolhas. E o primeiro indicador desse triângulo é a taxa interna de retorno, que tem como principal objetivo responder a gente que está analisando se a solução é, de fato, viável financeiramente ou não. O segundo indicador é o VPL, que é o nosso valor presente líquido, que ele retorna simplesmente para a gente qual será o valor que esse projeto vai retornar para esse investimento. E, por último, é a taxa média de retorno, que ela responde simplesmente qual é a taxa média para o seu investimento, ou seja, o quanto você vai receber em taxa, em percentual desse seu investimento ao longo do tempo. Para a gente conseguir entender, então, quais seriam as receitas e quais seriam os gastos dessa nossa produção, a gente precisava chegar em preços, né? Preços praticados de mercado, que a gente pudesse vender esse nosso produto de forma competitiva com o mercado, obviamente. Então, para determinar esse preço, a gente fez uma pesquisa de mercado, então a gente foi em loco em mercados locais aqui da cidade de Niterói e, de fato, olhou o preço que era praticado pelos diferentes tipos de alface que eram ofertados lá dentro dos mercados. Então, a gente tem desde alfaces bem mais baratos, ofertados a granel, que não tem aí na foto, mas que são bem mais baratos, até produtos que já são muito mais industrializados e muito um valor agregado muito maior, né? Que são esse produto aí, por exemplo, da Natural Salads, onde o produto já vem embalado, ele já vem com as folhas todas separadinhas. Então,
ele já tem uma manufatura muito maior e que acaba levando o preço dele lá para cima. Por exemplo, vocês podem ver que esse, na época, estava sendo vendido por R$ 6,55. Então, para a gente entender onde se encaixaria esse nosso projeto, a gente trabalhou, então, com 4 grandes cenários aí de produção. Entendendo primeiro, num cenário 1, que 100% da nossa produção seria vendida diretamente para um consumidor final, ou seja, através de um site, através de uma loja própria, alguma coisa nesse sentido, mas a venda seria de fato para o nosso consumidor final, a pessoa que vai consumir de fato aquele alimento. Então, esse produto teria um valor agregado mais alto, R$10 seria o valor aplicado para ele. No cenário 2, a gente trabalharia com 100% da produção sendo voltada para restaurantes e colégios, que têm uma grande necessidade desse tipo de alimento. Também através de uma pesquisa a gente conseguiu ver isso. Só que aí a gente teria que trabalhar com valor agregado um pouquinho menor para tentar justificar o preço que esses restaurantes e colégios pagariam. Então, R$5 seria o valor nesse segundo cenário. Num terceiro cenário, 40% da produção seria voltada para restaurantes e colégios, 60% para mercados locais, e a gente teria um mix aí de preços. Então, R$5 para os restaurantes e colégios, R$8 para mercados locais. E num cenário 4, 100% da venda seria comparada à venda na Pedra do Ceasa. Ou seja, a gente estaria comparando toda a nossa produção agrícola urbana, indoor, sem desperdícios, teoricamente, comparando com uma produção externa, né? Uma produção, de fato, feita em ambiente não tão controlado, em ambiente que vão ter desperdícios, mas conseguem trazer um produto com um valor bem mais barato do que o que a gente estaria praticando aqui. E aí, como resultados, a gente então entendeu que o REC da VFarm seria esse principal aí, facilitador da nossa produção. A escolha foi feita dentro desse REC aí, que é o maior que a empresa oferece. Pelo próprio sistema já trabalhar com lâmpadas LED, ou seja, a gente estaria substituindo a lâmpada solar pelas lâmpadas LED controladas, possibilitariam aí uma iluminação que a planta precisa para o seu crescimento. A gente conseguiria agilizar demais a colheita, né, os ciclos produtivos desse REC. Então, a gente conseguiria trazer de 13 colheitas por ano, apenas um REC, o que daria 19.890 pés de alface por ano, que daria quase 3 toneladas de alimento por ano. Uma segunda escolha que a gente fez, então, foi utilizar os containers para tentar otimizar o máximo possível o nosso espaço, que é um dos objetivos do trabalho. Então, a gente escolheu esse container aí, que já é utilizado em construções, isso já vem sendo trabalhado aí na indústria civil, principalmente. Ele pode ser empilhado, então possibilita que a gente escale ainda mais a produção, e é um ambiente totalmente fechado e controlado. A gente trabalharia com esse container de 40 pés, aí, 12 metros de comprimento, e que, com isso, a gente conseguiria dobrar a nossa produção de um REC. A gente conseguiria, dentro de um container, trabalhar com 2 RECs, aqueles apresentados da VFarm, que possibilita para a gente, dentro de um espaço produtivo, que a gente chamou de um container, para a gente foi considerado um espaço produtivo, uma unidade produtiva. Essa unidade produtiva seria responsável por produzir quase 40 mil pés de alface por ano, ou seja, 6 toneladas de alface por ano, em um espaço de apenas 30 metros quadrados. E se a gente for fazer um comparativo aí com outros tipos de produção, a gente vai ver que, em relação ao espaço ganho, é um espaço gigantescamente menor. Por fim, para a estrutura nossa de custos em si, né, a gente teve que mapear tudo o que geraria impacto financeiro para essa produção. E o primeiro deles, obviamente, é a construção dessa fazenda. Como resultados, então, dentro da nossa estrutura de custos, a gente precisou listar tudo aquilo que geraria algum impacto financeiro dentro do negócio. E o primeiro deles era, de fato, os investimentos necessários para a gente construir essa nossa fábrica. Precisaria ali de um container, e, de novo, a gente está se limitando a apenas uma unidade produtiva para entender todo o projeto. Então, um container, as estimativas de custo seriam de R$10 mil. Os RECs de produção da VFarm, ou seja, 2 RECs de produção, já fazendo a conversão de moeda e custos com importação desses RECs, geraria o principal custo do nosso investimento, que seria de R$231 mil, e há outras estimativas ali, como a bomba para hidroponia, o reservatório ou outros gastos, gerariam para a gente um investimento inicial aí de R$243 mil só em bens e equipamentos. Como um segundo passo, a gente teve que listar todos os nossos custos fixos
dentro da nossa produção, e a gente tentou jogar isso para um horizonte sempre de 5 anos para tentar entender toda a nossa taxa de retorno, para saber qual seria o nosso payback ali ao longo do tempo. Então, os principais custos fixos que a gente teria seriam o aluguel do espaço, né, do terreno ou de algum galpão que a gente estaria tendo aquela produção, um condomínio, né, que teria que ter, ou algum IPTU ali de imposto que a gente tem que pagar. E gastos com pessoa especializada também seriam os principais gastos e os custos fixos dentro do nosso horizonte de 5 anos. A gente não teve acréscimo de um ano para ano, a gente deixou linear realmente como método. Dentro dos custos variáveis, os principais deles seriam a água e a luz, que aí, de novo, como a gente está trabalhando dentro de um ambiente urbano, isso teria um grande impacto no nosso sistema. Então, 28 mil ali, mano, seria a estimativa nossa de água e luz. E solução nutritiva e semente, que também não seriam de fácil acesso, porque como a gente está no ambiente urbano, a gente acaba estando um pouco distante desse tipo de produção, né? Tanto da solução nutritiva quanto de semente. Mas a gente estima que teria um gasto aí de R$2.000 ano. E aí, por último, então, como resultados dos nossos 4 cenários que eu mostrei lá atrás, a gente teria no fluxo de caixa para 5 anos, a gente teria o cenário 1, lembrando que era 100% da venda direto para o consumidor final, como sendo o único que daria algum retorno financeiro para esse modelo de negócio, com uma taxa interna de retorno ali de 27,62% 3 anos. Uma VPL de R$303.000 e um payback, ou seja, o negócio pagaria ele nos 3 primeiros anos de produção. Comparando com os cenários 2, 3 e 4, a gente não conseguiria ter algum resultado que justificasse aquele negócio, por mais que no modelo 3 a gente teria um resultado positivo, mas ele não traria um payback dentro dos 5 anos que foi projetado. E como a gente pode ver no fluxo de caixa de 10 anos, o cenário 3, já sim, no 6º ano, ele já estaria trazendo o payback, o que tornaria ele viável economicamente. Então, se a gente estiver fazendo hoje comparativos com investimentos de longo prazo, para 10 anos, por exemplo, se justificaria, tanto no cenário 1 quanto no cenário 3, fazer essa fazenda indoor na cidade de Niterói. Então, como conclusões, a gente traz que o preço mínimo para alguma viabilidade desse negócio seria de R$ 4,39, então qualquer valor abaixo disso, o negócio seria inviável, qualquer valor acima disso é resultado bom para a empresa, por mais que quanto maior esse valor, menos será o tempo de payback. Um custo inicial muito elevado de investimento, então a gente teria um custo de R$270.000 de investimento inicial para uma unidade produtiva de um container, o que é bem elevado. E aí a gente pensou em outras alternativas, obviamente, para tentar baratear esse custo inicial, como uma produção de REC nacional ou outras coisas que a gente pudesse conseguir otimizar nesse investimento inicial, principalmente com a compra de bens e equipamentos. E a produção ela é viável e muito escalável, né? Então, pertinente para a diminuição dos gastos e preços finais. Então, de novo, fazendo um balanceamento aí de todos esses gastos iniciais com o preço, a gente consegue, sim, tornar o modelo muito viável e gigantescamente escalável por poder colocar esse tipo de produção em qualquer ambiente da cidade. E como propostas aí de continuação para o trabalho, seriam principalmente a qualidade da solução nutritiva por espécie, então tentar mapear quais soluções nutritivas são boas ou ideais para cada espécie de alface, para cada espécie de hortaliça. Um segundo ponto seria uma análise de comportamento da planta frente à iluminação artificial. Então, por mais que já existam estudos que falem da relação da iluminação artificial no crescimento da lâmpada, de como isso é bom, benéfico para o crescimento da planta e não traz nenhum dano à saúde humana, valeria a pena fazer alguma análise nesse comportamento, para entender principalmente o período, tempo de iluminação, quantidade de iluminação que cada planta precisaria receber. Uma terceira fase do trabalho poderia ser se existe a manutenção nutricional das espécies, ou seja, se o alface produzido na terra ele tem as mesmas propriedades nutricionais que um alface produzido no sistema hidropônico indoor, com luz artificial e com solução nutritiva.
Já existem alguns trabalhos, mas eu acho que a gente poderia tentar aplicar alguma coisa para a cidade de Niterói, já que o trabalho é todo assim. E, por último, uma estrutura de custos mais baratas, como eu falei nos objetivos acima. E aí, como exemplos, eu trouxe aqui uma foto de algumas empresas brasileiras que já trabalham com esse tipo de produção. Então, essa aí é Pink Farms, que é uma empresa bem recente, eles têm menos de 5 anos de existência, mas eles já produzem alface e outras hortaliças dentro de ambientes fechados e controlados, utilizando esses hacks que eles mesmos produziram. E eles, no início do negócio, eles mesmos trouxeram que a inviabilidade do negócio deles era, por exemplo, a estrutura de LEDs. Então, eles tiveram que primeiro entender como que eles iam construir os LEDs, e eles trouxeram essa produção para dentro do Brasil para conseguir baratear e viabilizar o projeto deles. Essa aqui já é uma produção lá fora, utilizando os hacks da V-Farm, que é o hack que foi escolhido para o trabalho. Então, eles conseguem andar em carrinhos, como dá para ver aí no chão, que possibilita esse aumento e essa otimização do espaço. E essa aqui é uma outra grande empresa que está trabalhando, já tem várias fábricas dessa nos Estados Unidos, e também trabalha com a produção dentro de grandes galpões industriais, 20, 30 metros de altura de produção de hortaliças. E, então, muito obrigado aí por todos pela presença. Esse foi meu trabalho e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo aí, e-mail ou LinkedIn.